Capítulo Caitlin. Entre todos os quartos da Torre Grande de Winterfell, os aposentos de Caitlin eram os mais quentes. Ela raramente tinha de acender uma fogueira. O castelo tinha sido construído sobre nascentes naturais de água quente, e as águas escaldantes corriam por todas as paredes e quartos como sangue pelo corpo de um homem, afastando o frio dos salões de pedra, enchendo os jardins de vidro com um calor úmido, impedindo o congelamento da terra. Lagoas ao ar livre fumegavam noite e dia numa dúzia de pequenos pátios. Isso, no verão, era coisa pouca. No inverno era diferente entre a vida e a morte. O banho de Caitlin era sempre quente e cheio de vapor, e suas paredes mornas ao toque. O calor lembrava-lhe Corre Rios, dias de sol com Lysa e Edmure. Mas Ned nunca conseguia se habituar. Os Starks eram feitos para o frio, dizia-lhe, e ela ria e respondia que nesse caso tinha certamente construído seu castelo no lugar errado. Por isso, quando terminaram, Ned rolou e saltou para fora da cama, como já fizera 1000 vezes antes. Atravessou o quarto, afastou as pesadas tapeçarias e abriu as altas e estreitas janelas, uma a uma, deixando entrar o ar da noite. O vento rodopiou à sua volta quando parou para olhar a escuridão, nu e de mãos vazias. Caitlin puxou as peles até o queixo e o observou. Parecia, de certo modo, menor e mais vulnerável, como o homem com quem se casara no septo de Corre Rios havia 15 longos anos. Seus rins ainda doíam da urgência do amor. Era uma dor boa. Conseguia sentir a semente dele dentro de si. Rezou para que pudesse aí brotar. Tinham se passado 3 anos desde Rickon. Ela não era velha demais. Podia lhe dar outro filho. Vou dizer que não, disse Ned quando se voltou de novo para ela. Tinha os olhos assombrados por fantasmas e a voz espessa de dúvidas. Caitlin sentou-se na cama. Não pode, não deve. Meus deveres estão aqui no norte. Não tenho nenhum desejo de ser mão de Robert. Ele não o compreenderá. É agora um rei, e os reis não são como os outros homens. Se recusar a servi-lo, ele quererá saber por quê, e mais cedo ou mais tarde começará a suspeitar de que se opõe a ele. Não vê o perigo que isso nos colocaria? Ned balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Robert nunca me faria mal, nem a nenhum dos meus. Éramos mais próximos que irmãos. Ele me adora. Se eu lhe disser que não, ele rugirá, praguejará, estrondeará. E uma semana mais tarde estaremos juntos rindo do assunto. Conhece o homem, disse ela. O rei é um estranho para você. Caitlin recordava o lobo gigante morto na neve, com os chifres quebrados profundamente alojado na garganta. Tinha de fazê-lo compreender. O orgulho é tudo para um rei, meu senhor. Robert percorreu essa distância toda para vê-lo, para lhe trazer essas grandes honrarias. Não pode atirá-las à cara. Honrarias? Ned soltou uma gargalhada amarga. Aos seus olhos? Sim, disse ela. E aos seus? Aos meus também, exclamou ela, agora zangada. Por que ele não compreendia? Oferece o próprio filho em casamento à nossa filha. Que outro nome daria isso? Sansa pode vir um dia a ser rainha. Os filhos deles poderão governar da muralha até as montanhas de Dorne. O que tem de errado nisso? Deuses, Caitlin. Sansa só tem 11 anos, Ned respondeu. E Joffrey? Joffrey é... Ele terminou a frase por ele. Príncipe da coroa e herdeiro do trono de ferro. E eu tinha só 12 anos quando meu pai me prometeu ao seu irmão Brandon. Aquilo trouxe um sorriso amargo aos lábios de Ned. Brandon, sim. Brandon saberia o que fazer. Sabia sempre. Tudo estava destinado a Brandon. Você, o Winterfell, tudo. Ele nasceu para ser irmão do rei e pai de rainhas. Eu nunca pedi para que esse cálice fosse me oferecido. Talvez não, disse Caitlin. Mas Brandon está morto. O cálice foi oferecido e agora você deve beber dele, goste ou não. Ned virou-lhe as costas, devolvendo o olhar para a noite, e ficou observando talvez a lua e as estrelas, talvez as sentinelas na muralha. Então Caitlin enterneceu-se ao ver sua dor. Eddard Stark casara com ela ocupando o lugar de Brandon, como mandava o costume, mas a sombra do irmão morto ainda pairava entre eles, tal como a outra, a sombra da mulher que dera à luz seu filho bastardo. Preparava-se para aproximar dele quando alguém bateu à porta. Sonora e inesperadamente, Ned virou-se franzindo o olho. Quem é? A voz de Desmond soou através da porta. Senhor, Mestre Luwin está lá fora e suplica uma audiência urgente. Disse a ele que deixe ordens para não ser incomodado? Sim, senhor, mas ele insiste. Muito bem, mande-o entrar. Dante atravessou o quarto na direção do armário, enfiou-se no roupão pesado. Caitlin subitamente percebeu como tinha esfriado, sentou-se na cama e puxou as peles até o queixo. Talvez devêssemos fechar a janela, sugeriu. Ned assentiu de forma ausente. Mestre Luwin foi introduzido nos aposentos. O mestre era um pequeno homem cinzento, com os olhos
olhos rápidos e via muito. Os cabelos, o pouco que os anos lhe tinham deixado, eram grisalhos. Sua toga era de lã cinza ornada com pelos brancos, as cores dos Starks. As grandes mangas pendentes tinham bolsos escondidos no interior. Luwin passava a vida a enfiar coisas nessas mangas, e as delas extrair outras mais. Livros, mensagens, estranhos artefatos, brinquedo para as crianças. Com tudo que mantinha escondido nas mangas, Caitlyn surpreendia-se de que Mestre Luwin ser capaz de erguer os braços. O mestre esperou até que a porta fosse fechada atrás de si antes de falar. Meu senhor, disse a Ned, perdoe-me por perturbar seu descanso. Foi-me deixada uma mensagem. Ned parecia irritado. Foi-lhe deixado? Por quem? Não fui informado. Não houve nenhum cavaleiro, senhor. Apenas uma caixa de madeira esculpida deixada sobre a mesa do meu observatório enquanto eu cochilava. Meus servos não viram ninguém, mas deve ter sido trazida por alguém da comitiva do rei. Não recebemos nenhum outro visitante vindo do sul. Uma caixa de madeira, você diz? Falou Caitlyn. Dentro dela havia uma nova lente de qualidade observatório, aparentemente proveniente de Myr. Os fabricantes de lente de Myr não têm igual. Ned franziu a testa. Caitlyn sabia que tinha pouca paciência para aquele tipo de coisa. Uma lente, disse. E tem isso a ver comigo? Fiz a mesma questão, disse Mestre Luwin. Era claro que havia ali mais do que parecia. Sob o peso de suas peles, Caitlyn estremeceu. Uma lente é um instrumento para auxiliar a visão. De fato é. O mestre levou os dedos do colar de sua ordem. Uma corrente pesada, apertada em torno do pescoço sobre a toga, com cada elo forjado com metal diferente. Caitlyn podia sentir o terror e agitar-se de novo dentro dela. O que é que eles querem que vejamos mais claramente? Foi isso mesmo que eu me perguntei. Mestre Luwin retirou um papel muito bem enrolado de dentro da manga. Encontrei a verdadeira mensagem escondida num fundo falso quando desmantelei a caixa em que a lente tinha vindo. Mas não é para os meus olhos. Ned estendeu a mão. Então dei-me. Luwin não se mexeu. Perdoe-me, senhor. A mensagem também não é para o senhor. Está marcado para os olhos da senhora Caitlyn, e apenas para ela. Posso me aproximar? Caitlyn assentiu, afastando-lhe a confiança necessária para falar. O mestre colocou o papel na mesa ao lado da cama. Estava selado com uma pequena gota de cera azul. Luwin fez uma reverência e preparava-se para sair. Fique, ordenou-lhe Ned. Sua voz era grave. Olhou para Caitlyn. O que houve, senhora? Está tremendo. Tenho medo, ela admitiu. Esticou o braço e pegou a carta com a mão tremente. As peles caíram, revelando sua nudez esquecida. Na cera azul encontrava-se o selo do falcão da lua da casa Arryn. É de Lysa. Caitlyn olhou para o marido. Não a deixará contente. Ela disse ao marido. A dor nessa mensagem, Ned. Posso senti-la. Ned franziu a sobrancelha. E uma sombra cobriu seu rosto. Abra. Caitlyn rompeu o selo. Seus olhos moveram-se sobre as palavras. A princípio, pareceu não encontrar nenhum sentido, mas depois se recordou. Lysa não deixou nada ao acaso. Quando éramos meninas, tinha uma língua privada. Consegue lê-la? Sim, admitiu Caitlyn. Então nos conte o que diz. Talvez deva me retirar, disse Mestre Luwin. Não, Caitlyn pediu. Precisamos de seus conselhos. Atirou as peles para o lado e saiu da cama. Ao caminhar pelo aposento, sentiu sua pele nua ao ar da noite, tão frio como uma sepultura. Mestre Luwin afastou o olhar. Até Ned pareceu chocado. O que está fazendo? Perguntou. Estou acendendo fogo, ela informou. Encontrou um roupão e encolheu-se para dentro dele, ajoelhando-se depois à lareira fria. O Mestre Luwin, começou Ned. O Mestre Luwin pôs no mundo todos os meus filhos, disse Caitlyn. Agora não é hora para falsos pudores. Enfiou o papel em os gravetos e colocou o tronco mais pesado por cima. Ned atravessou o quarto, agarrando-lhe o braço e pôs de pé. Segurou assim com o rosto a centímetros dela. Minha senhora, diga, o que havia na mensagem? Caitlyn ficou tensa sob o aperto. Um aviso, disse com suavidade. Se tivermos perspicácia para escutá-lo. Os olhos dele perscrutaram seu rosto. Prossiga. Lysa diz que Jon Arryn foi assassinado. Os dedos dele endureceram em seu braço. Por quem? Os Lannisters, disse ela, a rainha. Ned largou o braço. Havia profundas marcas vermelhas na pele de Caitlyn. Deuses, murmurou. Sua voz estava rouca. Sua irmã está doente de dor, não sabe o que diz. Sabe, diz Caitlyn. Lysa é impulsiva, sim, mas essa mensagem foi cuidadosamente planejada e inteligentemente escondida. Ela sabia que se a carta caísse em mãos erradas, isso significaria a morte. Para arriscar tanto, deve ter mais do que meras suspeitas. Caitlyn olhou para o marido. Agora realmente não temos escolha. Você tem que ser a mão de Robert. Tente ir com ele para o sul e descobrir a verdade. Viu de imediato que Ned tinha chegado a uma conclusão muito diferente. As únicas verdades que conheço estão aqui. O sul é
o ninho de víboras que eu ficaria bem em evitar. Louis puxou a corrente de seu colar no local onde lhe irritava a delicada pele da garganta. A mão do rei possui grande poder, senhor. Poder para descobrir a verdade sobre a morte de Lord Arryn, para fazer seus assassinos a justiça do rei. Poder para proteger a senhora Arryn, seu filho, se o pior se confirmar. Ned olhou desamparado em torno do aposento. O coração de Catelyn apiedou-se dele, mas sabia que ainda podia tomá-lo nos braços. Primeiro a vitória tinha de ser conseguida, para o bem de seus filhos. Você diz que ama Robert como irmão. Gostaria de ver seu irmão cercado por Lannisters? Que os outros levem os dois, murmurou Ned em tom sombrio. Virou-lhes as costas e foi até a janela. Ela nada disse, assim como o mestre. Esperaram, calados, enquanto Eddard Stark silenciosamente se despedia da casa que amava. Quando por fim se afastou da janela, tinha uma voz cansada, repleta de melancolia e um leve brilho úmido no canto dos olhos. Meu pai foi para o sul uma vez, a fim de responder à convocatória de um rei. Nunca mais regressou para sua casa. Um tempo diferente, disse Mestre Luwin. Um rei diferente. Sim, disse Ned com uma voz entorpecida. Sentou-se numa cadeira perto da lareira. Catelyn, você ficará aqui em Interfell? As palavras foram como um sopro gelado que atravessava seu coração. Não, respondeu de súbito temorosa. Seria aquela sua punição? Nunca voltar a ver o rosto dele, sem sentir seus abraços de volta em seu corpo? Sim, disse Ned num tom que não toleraria discussões. Deve governar o norte em meu nome, enquanto trato de recados de Robert. Tem de haver um Stark em Interfell, sempre. E Robb tem 14 anos. Logo será homem feito. Tem de aprender a governar, e não estarei aqui para ajudá-lo. Faça-o tomar parte do conselho. Ele precisa estar pronto quando sua hora chegar. Que os deuses permitam que ela não chegue por muitos anos, murmurou Mestre Luwin. Mestre Luwin, confio em você com meus próprios sangue. Dê à minha esposa a sua voz em todas as coisas grandes e pequenas. Ensine meu filho aquilo que ele precisa saber. O inverno está chegando. Mestre Luwin assentiu com gravidade. Quando caiu o silêncio, até Catelyn reunir coragem e colocar a questão cuja resposta mais temida. E as outras crianças? Ned levantou-se e tomou-os nos braços, trazendo-lhe o rosto para junto do seu. Rickon é muito novo, disse com suavidade. Deve ficar aqui com você e Robb, e os outros levarei comigo. Eu não suportaria, disse Catelyn tremendo. Tem de suportar, disse ele. Sansa deverá desposar Joffrey. Isso é evidente agora. Não devemos lhe dar motivos para suspeitar de nossa devoção. E já é mais do que tempo de Arya aprender os costumes de uma corte do sul. Dentro de poucos anos ela também estará com idade de se casar. Sansa brilharia no sul, pensou Catelyn, para si mesma. E os deuses bem sabiam como Arya precisava de requinte. Relutante, abriu mão delas no coração. Mas Bran não. Bran nunca. Sim, disse. Mas por favor, Ned, pelo amor que me tem, deixe que Bran fique aqui em Interfell. Ele só tem 7 anos. Eu tinha 8 quando meu pai me enviou para ser criado no ninho da águia. Ele respondeu. Ser Rodrik me diz que existem maus sentimentos entre Robb e o príncipe Joffrey. Isso não é saudável. Bran pode construir uma ponte entre essa distância. É um garoto amável, rápido para rir, fácil de amar. Deixe que cresça com jovens príncipes. Deixe que ele se torne um amigo como Robert se tornou meu. Nossa casa ficará mais segura assim. Ele tinha razão, e Catelyn sabia, mas isso não tornava a dor mais fácil de suportar. Então, poderia todos os 4, Ned e ambas as meninas, e o seu doce e amoroso Bran. Só lhe restariam Robb e o pequeno Rickon. Já se sentia só. O Interfell era um lugar tão vasto. Então, mantenham longe das muralhas, ela disse com bravura. Você sabe como o Bran gosta de escalar. Ned secou-lhe as lágrimas nos olhos com um beijo, não lhe dando tempo de cair. Obrigada, minha senhora, murmurou. Isso é duro, eu sei. Enquanto a Jon Snow, senhor? Perguntou Mestre Luwin. Catelyn reteçou-se ao ouvir a menção do nome. Ned sentiu a ira nela e afastou-se. Muitos homens eram pais de bastardos. Catelyn crescera com esse conhecimento, mas tinha sido surpresa para ela no primeiro ano de casamento saber que Ned fora pai de uma criança nascida de uma mulher qualquer, encontrada por acaso em campanha. Afinal de contas, tinha as necessidades de um homem, e os dois tinham passado aquele ano afastado, com Ned no sul, na guerra, enquanto ela permanecia em segurança no castelo do pai, em Corre Hills. Seus pensamentos iam mais para Robb, o bebê que a amamentava, de que para o marido, que pouco conhecia. Qualquer consolo que ele encontrasse entre batalhas era-lhe indiferente, e se algum bebê vingasse, ela esperava que Ned segurasse as necessidades da criança. Ele fez mais do que isso. Os Starks não eram como os outros homens. Ned trouxe o bastardo para casa consigo e chamou-lhe de filho, para que todos do norte ouvissem. Quando as guerras enfim terminaram, Catelyn viajou para Interfell. Jon e sua ama de leite já tinham estabelecido residência. O golpe foi profundo
profundo. Ned não falava da mãe, nem uma palavra, mas um castelo não tem segredos. E Catelyn escutou suas aias repetirem histórias que tinham ouvido dos maridos soldados. Segredavam sobre Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã, o mais mortífero dos 7 cavaleiros da Guarda Real de Aerys, e sobre o modo como seu jovem senhor o tinha matado em combate singular. E contavam como Ned levara depois a espada de Sir Arthur à bela jovem irmã que a esperava num castelo chamado Tormbastella, na costa do Mar de Verão. A senhora Ashara Dayne, alta e de pele clara, com assombrosos olhos cor violeta, levaram uma quinzena para reunir coragem, mas por fim, uma noite na cama. Catelyn perguntara ao marido se aquilo era verdade, confrontando-o com a história. Por a única vez em todos os anos passados juntos em que Ned a assustara. Nunca me pergunte sobre Jon, ele disse frio como gelo. Ele é do meu sangue e é tudo que precisa saber. E agora vou saber onde ouviu esse nome, minha senhora. Ela tinha jurado obedecer, cumprir a promessa. E a partir daquele dia os segredos pararam, e o nome de Ashara Dayne nunca mais voltou a ser ouvido em Winterfell. Quem quer que tivesse sido a mãe de Jon, Ned devia tê-la amado ferozmente, pois nada de que Catelyn dizia era capaz de convencê-la a mandar o garoto embora. Era a única coisa que nunca lhe perdoaria. Tinha acabado de amar o marido de todo o coração, mas nunca encontrara em si um lugar para amar Jon. Por Ned, poderia ter ignorado uma dúzia de bastardos, desde que fossem mantidos longe de sua vista. Jon nunca estava longe da vista, e à medida que crescia, ficava mais parecido com o pai do que qualquer um dos filhos legítimos de Catelyn lhe dera. De algum modo, isso tornava as coisas piores. Jon tem que ir, ela dizia agora. Ele e Robb são próximos, disse Ned. Tive esperanças. Ele não pode ficar aqui, disse Catelyn interrompendo. É seu filho, não meu. Não o quero aqui. Ela sabia que era duro, mas não menos verdade que isso. Ned não faria bem algum ao rapaz deixando Winterfell. O olhar de Ned lhe lançou foi de angústia. Sabe que não posso levá-lo para o sul. Não haverá lugar para ele na corte. Um rapaz com nome de bastardo. Sabe o que dirão dele? Será posto de lado. Catelyn fortificou o coração contra o apelo mudo nos olhos do marido. Dizem que seu amigo Robert foi pai de uma dúzia de bastardos. E nenhum deles algum dia foi visto na corte, exclamou Ned. A Lannister assegurou-se disso. Como pode ser tão cruel, Catelyn? Ele não passa de um rapaz. Ele tinha fúria no corpo, poderia ter dito mais, e pior, mas Maester Luwin interrompeu-se. Outra solução se apresenta, diz com voz calma. Seu irmão Baejin veio aqui alguns dias falar-me de Jon. Parece que o rapaz aspira a se vestir de negro. Ned pareceu chocado. Ele pediu para se juntar à patrulha da noite? Catelyn nada disse. Que Ned trabalhe sozinho a ideia em sua mente. Sua voz não seria agora bem-vinda, mas de bom grado teria beijado Maester naquele momento. Aquela era a solução perfeita. Baelish Stark era o irmão juramentado. Jon seria para ele um filho. O filho que nunca teria. E a seu tempo, o rapaz faria também o juramento. Não seria pai de filhos que poderiam um dia competir com os netos de Catelyn pela posse de Winterfell. Maester Luwin disse: existe grande honra no serviço na muralha, senhor. E mesmo um bastardo pode erguer-se à grande altura na patrulha da noite, refletiu Ned. Apesar disso, sua voz estava perturbada. Jon é tão novo. Se eu tivesse pedido depois de ter se tornado homem feito, seria uma coisa, mas um rapaz de 14 anos é um sacrifício duro, concordou Maester Luwin. Mas esses são tempos duros, senhor. O caminho dele não é mais cruel do que o seu ou o da sua senhora. Catelyn pensou nos 3 filhos que perderia. Não foi fácil de manter em silêncio. Ned virou-lhe as costas para olhar pela janela, com um longo rosto silencioso e pensativo. Por fim, suspirou e virou-se novamente. Muito bem, disse Mestre Luwin. Suponho que é o melhor. Falarei com o bem. Quando devemos dizê-lo a Jon? Perguntou o mestre. Quando tiver de ser. Há de se fazer preparativos. Passará uma quinzena antes de estarmos prontos para partir. Prefiro deixar Jon usufruir desses últimos dias. O fim do verão já está próximo, e da infância também. Quando o momento certo chegar, comunicarei a ele eu mesmo.